Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja com você, com a sua família, no seu lar, que a paz do Senhor esteja no seu interior, na sua vida, amém? Que você possa ter uma terça-feira abençoada, uma terça-feira próspera, uma terça-feira de boas notícias, uma terça-feira de livramentos, amém? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que te amou primeiro. Querido Deus, eterno Pai, te pedimos nessa manhã a tua misericórdia, te pedimos, Senhor amado, o teu poder, o teu milagre em nossas vidas. Senhor, te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos por esse dia, Senhor, e ofertamos o nosso dia a ti, que o Senhor possa nos guardar, nos livrar, nos proteger de todo o mal, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, a mensagem que o Senhor nos deu nessa manhã se encontra em 2 Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. Disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, essa mensagem aqui, ela nos mostra nessa manhã várias coisas aqui. Primeiro é o temor, né? Porque ela diz aqui: Meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ele era um homem temente. E quando ali aquela mulher disse que o marido dela, o falecido, aquela viúva disse isso, automaticamente ali o profeta Eliseu, ele viu que ele estava no lugar certo. Porque ali naquele lugar havia o temor ao Senhor nosso Deus. E quando a gente teme ao Senhor, quando uma pessoa teme de verdade ao Senhor, o maligno não pode levar, o maligno não pode tomar aquilo que lhe pertence. Assim como ali os credores não levaram os filhos dela. O maligno não pôde levar. E assim a gente deve ser na presença do Senhor, temente a Deus, confiante. A gente tem que crer, a gente tem que ter uma certeza que quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente está caminhando na presença do Senhor, isso não significa que a gente não vai passar por momentos difíceis. Porque vimos aí na vida de Jó, o que aconteceu? Ele era um homem temente ao Senhor. Então, tudo aquilo que sobreveio sobre a vida dele não foi por conta dos pecados dele, por conta de coisas que ele estava fazendo contra Deus. Não foi sobre isso. Foi um momento de prova. O Senhor estava provando ali a fé dele. Mas o Senhor sabia que Jó passaria por aquela prova e tiraria a nota 10. Então ali era o temor de Jó. Assim como aqui o temor do homem que havia morrido. Mas aquela mulher, ela sabia que por o marido dela ser um servo de Deus, por o marido ser ali um homem temente, ela disse aqui, ó, temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos.
Irmãos, Deus, quando ele opera, ninguém pode impedir. O que o profeta Eliseu disse para ela? Entra na tua casa, fecha a porta. Às vezes você vai ter que fechar a sua porta. Às vezes vai ter que ser só você, tua família, teus filhos sobre ti, sobre sua casa. Fecha a tua porta e clama ao Senhor. Aqui, ela não precisou nem clamar. Ela foi no profeta certo, ela teve ali a chave de acesso certa. Não é qualquer chave que a gente deve usar, mas a chave certa, a chave espiritual correta para destravar. E aonde a gente vai conseguindo essa chave? Através da revelação. Que revelação? A palavra de Deus é a maior revelação. E o Senhor, ele nos mostra, o Senhor, ele nos fala qual é essa chave correta. Porque ela poderia ter ido em outro lugar. Ela poderia ter ido na vizinha se lastimar. Ela poderia ter ido em outra pessoa, numa amiga, reclamar da vida. Mas não, ela foi a um profeta. Profeta de Deus. E o Senhor operou um milagre. Ele falou, entra, fecha a tua porta, pede vasos, não poucos. O que me chamou muita atenção nessa mensagem hoje de manhã é que as coisas que Deus faz, elas não são qualquer coisa. Elas não são coisinhas pequenas, são muitas coisas. Ele disse aqui, ó, não poucos, pega muitos vasos. Porque o que o Senhor tem a fazer na tua vida é muito, é grande. Por isso a luta tem sido grande, a peleja tem sido grande, porque o milagre que vai chegar na tua vida, na tua casa é grande, grande. Por quê, irmã? Porque o nosso Deus é grande. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de cura. O nosso Deus é um Deus de transformação. O nosso Deus é um Deus de milagres. E às vezes a gente está dentro de uma situação, talvez um momento adverso, e a gente fala, agora não tem mais jeito, o que eu vou fazer? E eu acabei de presenciar hoje pela manhã uma irmã dando um testemunho do milagre que o Senhor operou na vida dela, do esposo, dentro do banco. E Deus faz, irmãos, Deus faz. O nosso Deus é um Deus de milagre. Quando a gente sabe a quem a gente serve, quando a gente sabe a quem a gente está orando, a quem a gente está clamando, em quem a gente está confiando, em quem a gente está colocando a nossa prioridade, em quem a gente está colocando a nossa fé. Por isso o Senhor fala, buscai primeiramente o reino do céu. Acha que é fácil a gente ir na igreja? Acha que é fácil a gente subir um monte? Acha que é fácil a gente se abster de alimento e fazer um jejum? Acha que é fácil a gente levantar pela madrugada depois de um dia, talvez de 14 horas de trabalho, você se levantar pelas 3 da manhã para orar pela sua família? Essas coisas não são fáceis. É uma luta entre a carne e o espírito. Mas a gente não pode deixar a nossa carne vencer. Todas as pessoas, entenda isso, passa por essas batalhas espirituais, todas, do menor ao maior, do mais simples ao mais rico, do mais pobre ao mais rico, não importa. Todos nós travamos essas batalhas espirituais, porque Satanás veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Jesus pagou aquele alto preço por todos nós ali naquela cruz. Temos que dar valor a isso. E todas as pessoas, nos dias de culto, nos dias talvez de subir um monte, no dia que tem uma oração na igreja, no dia que tem uma oração num lar, é uma guerra para que a gente consiga chegar até a casa do Senhor Jesus. É uma guerra para que a gente consiga ir até dentro daquela igreja e ficar lá dentro e chegar lá, esquecer os nossos problemas, esquecer as adversidades e encher o nosso coração de gratidão pela vida, por ainda ter como lutar, de agradecimento. A gente chegar lá dentro da casa do Senhor e conseguir ligar no trono, esquecer tudo aquilo que nos aflige.
É uma luta para todos, porque o inimigo não quer que a gente busque o Senhor. Os que estão no mundo, ele já não está nem aí, mas os que estão na presença de Deus, ele quer nos travar, ele quer nos paralisar, ele quer calar a nossa voz, mas é aí que a gente tem que orar, é aí que a gente tem que buscar, é aí que a gente tem que clamar, é aí que a gente tem que confiar. Nós temos que contar testemunhos que a gente já ouviu, sim, ok, é para a honra de Deus, é para a glória de Deus. Assim como a gente vê aqui na palavra do Senhor, tantos testemunhos, tantos milagres, e a gente alegra no nosso coração, isso nos preenche por dentro. Cada um de nós tem um vazio por dentro do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido com Deus. Só que a gente tem que contar os nossos testemunhos também. Temos que contar o que o Senhor faz na nossa vida. São milagres, é muitas bênçãos. Eu vou contar aqui algumas das bênçãos que o Senhor tem feito em minha vida. Eu estava com mioma no ano passado, 4 centímetros por 3, não é milímetros, centímetros. Eu não tenho mais nada. Depois apareceu um cisto no meu ovário também, agora em fevereiro. Também não tenho mais nada. Jesus Cristo me curou. E Ele vem me dando vitórias e livramentos na minha vida todos os dias. Eu estava muito pensativa, falei, Jesus, eu trabalho muito, chego em casa, eu faço doces para vender, é mais um testemunho que eu vou contar. Comecei a fazer os meus doces e eu falei, Jesus, como eu vou ter tempo para fazer os doces? Como vai ser? E o Senhor só falou comigo, faz os doces. Faz que eu te ajudo a administrar. E eu comecei a fazer e tá vendendo, graças a Deus, muito bem. Isso não é para minha glória, é para a glória de Deus, porque tudo que acontece na minha vida, eu entrego para Deus. O mérito é dele, eu não sou nada sem ele, nada. Eu não sou nada sem Deus, nada. O mérito é todo dele. Então é ele que tem ajudado eu vender os doces, é ele que abençoa os meus clientes, e eu oro quando eles me pagam. Eu falo, Jesus, que o Senhor possa multiplicar grandemente na vida de cada um deles, dando muita saúde. Eu oro pela vida dos meus clientes. Porque é assim que deve ser, um interceder pelo outro. E se eles me abençoam, eu quero muito que Deus abençoe a vida deles também. Quero que sejam prósperos, que tenham saúde, que tenham vida, que encontrem Jesus. É o que eu desejo aos meus clientes. Só que eu trabalho também fechado. E aí eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu tô muito preocupada, porque assim, eu sei que os meus filhos são muito inteligentes, graças a Deus, no colégio. Mas eu não tô tendo assim aquele tempo, que eu gosto muito que eles leem muito. E eu não tô tendo aquele tempo, porque se você não ficar em cima, a criança ela se dispersa e daqui a pouco tá com um brinquedo, tá brincando e até mesmo com o livro na mão. Então você tem que ficar por perto, acompanhando, ter um tempo ali de dedicação ali, aquela leitura juntamente com a criança. Só que eu não estava tendo esse tempo, ainda não estou tendo realmente esse tempo para poder fazer isso, assim, dedicação integral, sabe? De, assim, passar ali um tempo bom, ter uma rotina ali de leitura. Eu não estou tendo esse tempo, infelizmente. E me veio uma preocupação muito grande quando chegou o dia de pegar os boletins no colégio, final do mês passado. Irmãos, quando eu peguei o boletim deles, eu fiquei pasma, eu não acreditei. Eu pude ver ali, quando eu olhei o boletim na mão, eu falei assim, Senhor, só pode ser o Senhor mesmo, porque eu não sou nada. E ali eu vi que Deus, Ele cuida daquilo que é nosso. Ele cuida dos meus filhos. Ele cuida, Ele guarda, Ele protege, porque eu entreguei eles na mão do meu Deus. Assim como eu entreguei a minha vida, a minha casa, a minha família na mão de Deus. Eu sei que o Senhor está cuidando dos meus filhos. E ali eu vi a minha filha com 4,10 e 8,5. O meu filho com todas as notas acima de 9. Isso para mim foi realmente um milagre, porque o meu menino é TDAH. Então ele tem déficit de atenção e hiperatividade. Então para ele se concentrar seria algo assim muito difícil. Mas o Senhor, Ele é um Deus de milagre. Ele faz aquilo que é improvável acontecer. Ele faz algo que não é como se já fosse. E a gente precisa confiar. Por isso a gente deve entregar as nossas tristezas na mão dele, as nossas fragilidades, as nossas ansiedades, para ele poder cuidar. Porque se a gente ficar ansioso, triste, cabisbaixo, prostrado, paralisado, a gente não vai conseguir
resolver nada, do mesmo de qualquer jeito a gente não vai conseguir resolver. Só que eu te falo hoje que há um que consegue resolver. Jesus Cristo, o Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é quem te guarda. E Ele consegue resolver isso para você. Confia, continua crendo. Jesus ainda cura, Jesus ainda ressuscita, Jesus ainda opera milagres. Jesus Cristo ainda faz multiplicar o azeite. Jesus Cristo ainda faz multiplicar o azeite aqui, como fez da viúva para ela pagar as suas dívidas e viver do resto. Essa viúva virou uma empresária de sucesso, com certeza. Do nada, a vida dela fez assim, ó, apenas com a botija de azeite que ela tinha em casa. O que você tem em casa hoje que você pode entregar para Deus multiplicar? O que você tem em casa hoje que você pode servir a Deus com isso que você tem? O que você tem em casa hoje que você pode olhar para o céu e dizer: eu tenho isso, Deus, mas isso tá bom, obrigada por isso. E quando vier o muito, o Senhor vai te abençoar, porque a palavra do Senhor nos diz para a gente ser fiel no pouco, porque no muito Ele vai nos colocar. Continua confiando, continua crendo. Você não está sozinho, você tem um Deus que vela pela tua vida em tempo integral. Você tem um Deus que te guarda e te protege por onde quer que você andar, onde quer que você colocar os seus pés, aonde quer que você tocar as suas mãos. Há um Deus te guardando. Fale mais coisas boas, profetize mais coisas boas. A vida não é fácil. Vida, isso não é fácil. A vida, ela não é fácil, não. Se você estiver pensando que a vida de talvez outra pessoa é um mamão com açúcar, é uma vida de moleza, pois saiba que não. Todos nós temos adversidades, nem que seja uma luta interior, e temos que lutar contra nós mesmos, porque somos os nossos piores inimigos. Ninguém tem o poder maior de destruir a nossa vida quanto nós mesmos. Uma outra pessoa ela pode acabar com a nossa vida, mas nós, se a gente não se colocar na presença de Deus, se a gente não buscar a face do Senhor em primeiro lugar na nossa vida, a nossa vida vai definhar. Não adianta uma pessoa trabalhar dia e noite e não tiver o Senhor dos exércitos em primeiro lugar na sua vida. De nada vai adiantar o seu trabalho, eu te garanto isso, porque quem diz isso é a palavra de Deus. Buscai o Senhor em primeiro lugar, é a primícia. A gente tem que amar a Deus acima de tudo. O Senhor, ele levou Abraão até aquele monte para poder levar o filho dele, para ver aonde estava a fé de Abraão, se Abraão estava amando mais o filho ou mais a ele. Quando ele chegou lá e o Senhor viu a perseverança de Abraão, a persistência de Abraão e a integridade de Abraão, a lealdade de Abraão a Deus, o cordeiro já estava lá preparado. Confia. Mas para isso você tem que confiar. Imagina se Abraão pensasse: como eu vou levar o meu filho lá para poder sacrificá-lo? Jesus amado, não vou fazer isso de jeito nenhum. Como é que vou fazer isso? É o meu filho, eu amo o meu filho mais que tudo. O Senhor não seria com Abraão jamais. Mas Abraão ali, ele esqueceu. O que ele pensou: Deus me deu, Deus tomou, é dele. Nós pertencemos a Deus, o que temos pertencemos a Deus, o que somos pertencemos a Deus, os céus e a terra e tudo que há pertence a Deus. Mas às vezes a gente se esquece disso e acha que os nossos filhos é nosso, só nosso, acha que nossa casa é nossa, que o nosso carro é nosso, que tudo é nosso. Se Jesus fizer assim, ó, acabou. Ele faz tudo o que ele quiser. Ele é Deus. Ele é Deus. E eu te digo nessa manhã que assim como o Senhor multiplicou aqui o azeite daquela viúva, o Senhor fará na tua vida. Confia. Para isso você precisa confiar. Não adianta você falar: Jesus, eu confio no Senhor, e passar 5 minutos tá se descabelando, chorando, se desesperando e desesperado e como se tivesse louco. Você não tá confiando. Confiança é você ver o mundo desabando, o chão rachando e você disser: ainda existe um Deus e ele ainda está no controle. Eu falo que às vezes a gente não sabe pedir mesmo, porque esses dias eu falei: Senhor, me dá paciência, e o Senhor me disse: eu tô te botando numa situação para que você aprenda a tê-la. E eu morri de rir, porque eu falei: Jesus amado, não vou mais te pedir paciência de jeito nenhum. Porque o Senhor, ele não vai nos dar a paciência, não vai derramar em minha vida ali a paciência, ele vai me dar a oportunidade de ser paciente. E assim a gente deve agradecer, a gente tem que saber o que pedir.
o que pedir ao Senhor. Então continua perseverando. E eu tinha sempre uma dúvida, eu sempre ouvia as pessoas dizer: Deus ainda está no controle. E esse ainda me perturbava. Eu falava: Deus, como ainda? Eu achava assim, que a frase não deveria ser ainda. Eu pensava assim, a frase deveria ser assim: Deus sempre está no controle, que Ele sempre esteve e sempre estará no controle. O controle é dele e ninguém toma. Só que eu não tinha assim essa noção do que significava Deus ainda está no controle. Porque eu entendi que quando a gente deve dizer Deus ainda está no controle, é no momento que a gente olha e fala assim: e agora? Aí a gente se lembra, Deus ainda está no controle. Ele não entrega o controle da nossa vida na mão de ninguém. Ele não pega a nossa vida e entrega para Satanás. Ele não pega a nossa vida e deixa a nossa vida jogada. Porque Ele nos criou e Ele é nosso Pai. Ele não nos criou e nos abandonou. Ele deu o Filho dele pela minha, pela tua vida, pela nossa vida. Então Ele nos criou, mas Ele nos guarda. Ele está conosco até a consumação do século. Vamos confiar que Ele ainda está no controle. Se você estiver passando por um momento difícil, um momento pior que seja na tua vida, confia que Ele ainda assim está no controle. Sempre esteve e sempre vai estar no controle. Amém? Deus é contigo, querido Deus, eterno Pai. Jesus, eu sou falha, pequena, frágil, mas o Senhor é grande, poderoso, justo, fiel, santo, verdadeiro. O Senhor, meu Pai, é um Deus imutável, um Deus inabalável, um Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Seja exaltado nessa manhã, meu Pai, toda a honra e toda a glória é para Ti. O mérito de tudo que há é Teu e o Senhor é dono de tudo. Obrigada pela nossa vida, obrigada pelo Senhor ser o nosso Pai, cuidar tão bem da nossa vida. Te agradecemos muito, Deus, pelas nossas provações, pelas nossas bênçãos. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou primeiro. Ah, Deus amado, eu te peço nessa manhã que venha nos proteger de toda maldade, de toda calúnia, de toda inveja, de todo o trabalho de feitiçaria, de toda a obra do mal contra a nossa vida, amarração, que toda corrente possa ser quebrada pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Jesus, eu te agradeço por tudo que tenho, por tudo que sou. Deus, eu te peço que venha abençoar nossa família, nossos filhos, que possa nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. Ah, Senhor, eu te peço nessa manhã que possa multiplicar, Jesus, o nosso azeite, que possa fazer, Pai amado, com que não haja mais vasilhas para caber tanto azeite. Ah, Jesus, que possamos estar perto de Ti, que possamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor diário, que possamos nos achegar mais a Ti, tudo aquilo que tentar nos afastar de Ti, que o Senhor venha arrancar da nossa vida. Ah, Deus amado, eu te peço por curas nessa manhã, eu te peço que vidas venham contar testemunhos aqui no canal. Jesus, eu te peço que, por favor, nessa manhã, venha visitar a vida de cada inscrito aqui, a vida de cada pessoa, Pai amado, que está inscrito nesse canal, a vida de cada pessoa que vai assistir este vídeo, que o Senhor possa, com a tua mão santa, com a tua mão poderosa, a tua mão de poder, vir nos amparar, nos guardar. Jesus, abençoa as crianças nos colégios, guarde elas, proteja de todo o mal, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Deus, nos dê um dia abençoado, um dia próspero, Pai, um dia de cura, Deus. Hoje, Jesus, visita essa pessoa que está enfermo hoje, Pai, por favor, Senhor, vai enviando a cura. Essa outra que está endividada, que o Senhor possa enviar recursos, multiplicando aí o azeite na vida dela. Jesus, te agradecemos muito por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, você não é uma pessoa qualquer, você tem um Pai, você tem um Deus, você tem um amigo, um protetor, um guarda fiel, cuidando de você em tempo integral a todo momento, amém? Jesus te ama e eu também. Fiquem com Deus, um ótimo dia para você. Você é amado, você é lindo, você é linda, você é imagem e semelhança de Deus. Não deixe Satanás dizer que você é feio, que você é um qualquer, não. Você tem um Pai, você tem um Deus, um protetor, um guarda fiel, e você é a imagem e semelhança dele. Como pode se achar que não tem um valor ou que você não é precioso?
Jamais pense isso, amém? Jesus te ama. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém, amém? Fiquem com Deus.